Decreto número 70.235, de 6 de março de 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências. Disposição preliminar. Artigo 1 grau. Este decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal. Capítulo I. Do processo fiscal. Seção I. Dos atos e termos processuais. Artigo 2º. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas. Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da administração tributária. Artigo 3 graus. A autoridade local fará realizar, no prazo de 30 dias, os atos processuais que devam ser praticados em sua jurisdição, por solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora. Artigo 4º. Salvo disposição em contrário, o servidor executará os atos processuais no prazo de 8 dias. Seção 2ª. Dos prazos. Artigo 5º. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Seção 3ª. Do procedimento. Artigo 7º. O procedimento fiscal tem início com: inciso I. O primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Inciso 2º. A apreensão de mercadorias, documentos ou livros. Inciso 3º. O começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. Parágrafo 1 grau. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Parágrafo 2 graus. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º, os atos referidos nos incisos I e 2º valerão pelo prazo de 60 dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Artigo 8º. Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo, quando não lavrados em livro, entregar-se a cópia autenticada à pessoa sob fiscalização. Artigo 9º. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Parágrafo 1º. Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. Parágrafo 2º. Os procedimentos de que tratam este artigo e o artigo 7º serão válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Parágrafo 3º. A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.
Parágrafo 5º. Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os tributos por eles abrangidos. Parágrafo 6º. Disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o artigo 3º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007. Artigo 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: inciso I, a qualificação do autuado. Inciso 2º, o local, a data e a hora da lavratura. Inciso 3º, a descrição do fato. Inciso 4º, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. Inciso V, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias. Inciso 6º, a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Artigo 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente: inciso I, a qualificação do notificado. Inciso 2º, o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação. Inciso 3º, a disposição legal infringida, se for o caso. Inciso 4º, a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico. Artigo 12. O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária federal e não for competente para formalizar a exigência, comunicará o fato, em representação circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotará as providências necessárias. Artigo 13. A autoridade preparadora determinará que seja informado, no processo, se o infrator é reincidente, conforme definição da lei específica, se essa circunstância não tiver sido declarada na formalização da exigência. Artigo 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Artigo 14-A. Artigo 14-A. No caso de determinação e exigência de créditos tributários da União cujo sujeito passivo seja órgão ou entidade de direito público da Administração Pública Federal, a submissão do litígio à composição extrajudicial pela Advocacia Geral da União é considerada reclamação, para fins do disposto no inciso 3º do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Artigo 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Artigo 16. A impugnação mencionará: inciso I, a autoridade julgadora a quem é dirigida. Inciso 2º, a qualificação do impugnante. Inciso 3º, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Inciso 4º, as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Inciso V. Se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada a cópia da petição. Parágrafo 1º. Considerar-se-á não formulado pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso 4º do artigo 16. Parágrafo 2º. É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. Parágrafo 3º. Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. Parágrafo 4º. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
A linha A, fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior. A linha B, refira-se a fato ou a direito superveniente. A linha C, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Parágrafo 5º. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. Parágrafo 6º. Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. Artigo 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Artigo 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no artigo 28, in fine. Parágrafo 1º. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará ao perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados. Parágrafo 2º. Os prazos para a realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade. Parágrafo 3º. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. Artigo 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação de servidor para proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre o auditor fiscal do Tesouro Nacional. Artigo 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de 30 dias, para a cobrança amigável. Parágrafo 1º. No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original. Parágrafo 2º. A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e fim do prazo previsto no caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros bens perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do artigo 63. Parágrafo 3. Graus esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito tributário, o órgão preparador declarará ao sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva. Parágrafo 4º. Disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito passivo não cumprir as condições estabelecidas para a concessão de moratória. Artigo 22. O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas e rubricadas. Seção 4ª. Da intimação. Artigo 23. Far-se-á a intimação. Inciso I. Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar. Inciso 2º. Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inciso 3º. Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante a linha A, envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, ou a linha B, registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. Parágrafo 1º. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado. Inciso I. No endereço da administração tributária na internet. Inciso 2º. Em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, ou. Inciso 3º. Uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. Parágrafo 2 graus considera-se feita a intimação. Inciso I. Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal. Inciso 2º. No caso do inciso 2º do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, 15 dias após a data da expedição da intimação. Inciso 3º. Se por meio eletrônico. Alínea 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo. Alínea B. Na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea, ou. Alínea C. Na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. Inciso 4º. 15 dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. Parágrafo 3º. Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos à ordem de preferência. Parágrafo 4º. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo. Inciso I. O endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária, e. Inciso 2º. O endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. Parágrafo 5º. O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. Parágrafo 6º. As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração tributária. Parágrafo 7º. Os procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subsequente à formalização do acórdão. Parágrafo 8º. Se os procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em até 40 dias contados da formalização do acórdão do Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de intimação. Parágrafo 9º. Os procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do parágrafo 8º deste artigo. Seção V. Da competência. Artigo 24. O preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado da administração do tributo. Parágrafo único. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, a administração tributária poderá atribuir o preparo do processo à unidade da administração tributária diversa da prevista no caput deste artigo. Artigo 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal compete. Inciso I. Em primeira instância, às delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal. Alínea A. Aos delegados da Receita Federal, titulares de delegacias especializadas nas atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Alínea B. As autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos ou, na falta dessa indicação, aos chefes da projeção regional ou local da entidade que administra o tributo, conforme for por ela estabelecido. Inciso 2º. Em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.
Parágrafo 1º. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será constituído por seções e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Parágrafo 2º. As seções serão especializadas por matéria e constituídas por câmaras. Parágrafo 3º. A Câmara Superior de Recursos Fiscais será constituída por turmas, compostas pelos presidentes e vice-presidentes das câmaras. Parágrafo 4º. As câmaras poderão ser divididas em turmas. Parágrafo 5º. O Ministro de Estado da Fazenda poderá criar, nas seções, turmas especiais, de caráter temporário, com competência para julgamento de processos que envolvam valores reduzidos, que poderão funcionar nas cidades onde estão localizadas as superintendências regionais da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 7º. As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais serão constituídas pelo presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo vice-presidente, pelos presidentes e pelos vice-presidentes das câmaras, respeitada a paridade. Parágrafo 8º. A presidência das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais será exercida pelo presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a vice-presidência, por conselheiro representante dos contribuintes. Parágrafo 9º. Os cargos de presidente das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de vice-presidente, por representantes dos contribuintes. Parágrafo 10º. Os conselheiros serão designados pelo Ministro de Estado da Fazenda para mandato, limitando-se às reconduções, na forma e no prazo estabelecidos no regimento interno. Parágrafo 11º. O Ministro de Estado da Fazenda, observado o devido processo legal, decidirá sobre a perda do mandato dos conselheiros que incorrerem em falta grave, definida no regimento interno. Artigo 26. Compete ao Ministro da Fazenda, em instância especial. Inciso I. Julgar recursos de decisões dos conselhos de contribuintes, interpostos pelos procuradores representantes da Fazenda junto aos mesmos conselhos. Inciso 2º. Decidir sobre as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos conselhos de contribuintes. Artigo 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Parágrafo 6º. Disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. Inciso I. Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal. Inciso 2º. Que fundamente crédito tributário objeto de alínea A. Dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Alínea B. Súmula da Advocacia Geral da União, na forma do artigo 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou alínea C. Pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do artigo 40 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1993. Seção 6ª. Do julgamento em primeira instância. Artigo 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste artigo. Artigo 28. Na decisão em que for julgada a questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. Artigo 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Artigo 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres. Parágrafo 1. Grau não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos. Parágrafo 2. A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo. Parágrafo 3. Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais e trasladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos. Alínea A. Quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação. Alínea B. Quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações, marca e modelo. Artigo 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. Artigo 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. Artigo 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 30 dias seguintes à ciência da decisão. Parágrafo 3º. O arrolamento de que trata o parágrafo 2º será realizado preferencialmente sobre bens imóveis. Parágrafo 4º. O Poder Executivo editará as normas regulamentares necessárias à operacionalização do arrolamento previsto no parágrafo 2º. Artigo 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão. Inciso I. Exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total, lançamento principal e decorrentes, a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Inciso 2. Deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens combinada à infração denunciada na formalização da exigência. Parágrafo 1º. O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão. Parágrafo 2. Graus não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará a autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela formalidade. Artigo 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção. Artigo 36. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração. Seção 7ª. Do julgamento em segunda instância. Artigo 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 2º. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 dias da ciência do acórdão ao interessado. Inciso 2º. De decisão que der a lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Parágrafo 3º. Caberá pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, no prazo de 30 dias, contados da ciência. Artigo 38. O julgamento em outros órgãos da administração federal far-se-á de acordo com a legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra o tributo. Seção 8ª. Do julgamento em instância especial. Artigo 39. Não cabe pedido de reconsideração de ato do Ministro da Fazenda que julgar ou decidir as matérias de sua competência. Artigo 40. As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos conselhos de contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária, nos casos em que não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio. Artigo 41.
O órgão preparador dará ciência ao sujeito passivo da decisão do Ministro da Fazenda, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo de 30 dias. Seção 9. Da eficácia e execução das decisões. Artigo 42. São definitivas as decisões. Inciso I. De primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto. Inciso 2. De segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição. Inciso 3. De instância especial. Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Artigo 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Parágrafo 1º. A quantia depositada para evitar a correção monetária do crédito tributário ou para liberar mercadorias será convertida em renda se o sujeito passivo não comprovar, no prazo legal, a propositura de ação judicial. Parágrafo 2º. Se o valor depositado não for suficiente para cobrir o crédito tributário, aplicar-se-á a cobrança do restante o disposto no caput deste artigo. Se exceder o exigido, a autoridade promoverá a restituição da quantia excedente, na forma da legislação específica. Artigo 44. A decisão que declarar a perda de mercadoria ou outros bens será executada pelo órgão preparador, fim do prazo previsto no artigo 21, segundo dispuser a legislação aplicável. Artigo 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre a autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio. Capítulo 2. Do processo da consulta. Artigo 46. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado. Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta. Artigo 47. A consulta deverá ser apresentada por escrito, no domicílio tributário do consulente, ao órgão local da entidade incumbida de administrar o tributo sobre que versa. Artigo 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da consulta até o 30º dia subsequente à data da ciência. Inciso I. De decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso. Inciso 2. De decisão de segunda instância. Artigo 49. A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de rendimentos. Artigo 50. A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento de tributo que deixou de ser retido ou autolançado após a decisão reformada e de acordo com a orientação desta, no período compreendido entre as datas de ciência das duas decisões. Artigo 51. No caso de consulta formulada por entidade representativa de categoria econômica ou profissional, os efeitos referidos no artigo 48 só alcançam seus associados ou filiados depois de cientificado o consulente da decisão. Artigo 52. Não produzirá efeito a consulta formulada. Inciso I. Em desacordo com os artigos 46 e 47. Inciso 2. Por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta. Inciso 3. Por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada. Inciso 4. Quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente. Inciso V. Quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua apresentação. Inciso 6. Quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei. Inciso 7. Quando o fato for definido como crime ou contravenção penal.
Inciso 8º. Quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos necessários à sua solução salvo se a inexatidão ou omissão for excusável, a critério da autoridade julgadora. Artigo 53. O preparo do processo compete ao órgão local da entidade encarregada da administração do tributo. Artigo 54. O julgamento compete. Inciso I. Em primeira instância. Alínea A. Aos superintendentes regionais da Receita Federal, quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, atendida, no julgamento, a orientação emanada dos atos normativos da coordenação do sistema de tributação. Alínea B. As autoridades referidas na linha B do inciso I do artigo 25. Inciso 2º. Em segunda instância. Alínea A. Ao coordenador do sistema de tributação, da Secretaria da Receita Federal, salvo quanto aos tributos incluídos na competência julgadora de outro órgão da administração federal. Alínea B. A autoridade mencionada na legislação dos tributos, ressalvados na linha precedente ou, na falta dessa indicação, a que for designada pela entidade que administra o tributo. Inciso 3º. Em instância única, ao coordenador do sistema de tributação, quanto às consultas relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e formuladas. Alínea A. Sobre classificação fiscal de mercadorias. Alínea B. Pelos órgãos centrais da administração pública. Alínea C. Por entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais, de âmbito nacional. Artigo 55. Compete à autoridade julgadora declarar a ineficácia da consulta. Artigo 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de 30 dias contados da ciência. Artigo 57. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício de decisão favorável ao consulente. Artigo 58. Não cabe pedido de reconsideração de decisão proferida em processo de consulta, inclusive da que declarar a sua ineficácia. Capítulo 3º. Das nulidades. Artigo 59. São nulos. Inciso I. Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente. Inciso 2º. Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Parágrafo 1º. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo 2º. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. Parágrafo 3º. Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Artigo 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo, não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a ordem de suspensão. Parágrafo único. Se a medida referir-se à matéria objeto de processo fiscal, o curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. Artigo 63. A destinação de mercadorias ou outros bens apreendidos ou dados em garantia de pagamento do crédito tributário obedecerá às normas estabelecidas na legislação aplicável. Artigo 64. Os documentos que instruem o processo poderão ser restituídos, em qualquer fase, a requerimento do sujeito passivo, desde que a medida não prejudique a instrução e deles fique cópia autenticada no processo. Artigo 64-A.
Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de digitalização, observado o disposto nos arts. 1º e 3º da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012. Artigo 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização, observado o disposto na medida provisória no 2202, de 24 de agosto de 2001. Parágrafo 1º. Os atos, termos e documentos submetidos à digitalização pela administração tributária e armazenados eletronicamente possuem o mesmo valor probante de seus originais. Parágrafo 2º. Os autos de processos eletrônicos, ou parte deles, que tiverem de ser remetidos a órgãos ou entidades que não disponham de sistema compatível de armazenagem e tramitação poderão ser encaminhados impressos em papel ou por meio digital, conforme disciplinado em ato da administração tributária. Parágrafo 3º. As matrizes físicas dos atos, dos termos e dos documentos digitalizados e armazenados eletronicamente, nos termos do parágrafo 1º, poderão ser descartadas, conforme regulamento. Artigo 65. O disposto neste decreto não prejudicará a validade dos atos praticados na vigência da legislação anterior. Parágrafo 1. O preparo dos processos em curso, até a decisão de primeira instância, continuará regido pela legislação precedente. Parágrafo 2. Não se modificarão os prazos iniciados antes da entrada em vigor deste decreto. Artigo 66. O Conselho Superior de Tarifa passa a denominar-se 4º Conselho de Contribuintes. Artigo 67. Os conselhos de contribuintes, no prazo de 90 dias, adaptarão seus regimentos internos às disposições deste decreto. Artigo 68. Revogam-se as disposições em contrário. Este conteúdo tem valor para você? Se sim, então você pode curtir, comentar, compartilhar e salvar. Você pode acessar mais conteúdos pelos links na descrição. Exposto isso, até o próximo